Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o Diário do Rio e mais uma da série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos a deputado federal, a deputado estadual, senadores nas eleições de outubro. E hoje a gente tem o prazer de receber Daniel Sorães, candidato a deputado federal pelo PSD, ele que é um grande representante da saúde pública da cidade do Rio de Janeiro e agora tentando adentrar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Tudo bem, Daniel? Super Rafael, tudo bem? É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês nessa entrevista, nesse ritmo intenso de campanha. Muito obrigado mesmo. Beleza. Só para adiantar, né, falando um pouquinho sobre você, você é médico de família e comunidade, é doutor e mestre em saúde pública e também pesquisador da Fiocruz, né? Então, para iniciar, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua vida até agora, a sua carreira como médico e as suas principais bandeiras como candidato a deputado federal. Rafael, eu sempre lutei para construir um sistema de saúde de mais qualidade para a nossa população. Eu sou servidor da Fiocruz, fui secretário de saúde do Rio 2 vezes e quero ser deputado federal para que a saúde seja uma prioridade, para que o sistema de saúde seja prioridade. Hoje a gente vê vários candidatos a deputado federal, a estadual, com várias pautas diferentes, mas muito poucos candidatos, de fato, têm história e priorizam o Sistema Único de Saúde, que é tão importante para a nossa população, né? Com certeza, Daniel. E falando um pouquinho agora sobre as últimas eleições, as de 2018, 2014, enfim, essas eleições de poderio tanto de esfera tanto estadual quanto federal, a gente quer saber, na sua opinião, se você acha que o poder legislativo, né, ou seja, a Alerj e a Câmara dos Deputados em Brasília, se eles têm piorado nessas últimas eleições, tanto em 2018, em 2014. Rafael, sim, eu acho que, de fato, o legislativo brasileiro tem muitos problemas, e esses problemas, obviamente, advêm das opções de escolha da população. Muitas pessoas, ainda hoje, não se importam de escolher bem um candidato. Eu estou rodando muito a rua, vendo muitas pessoas, algumas pessoas completamente desacreditadas da política. Algumas pessoas dizem que escolhem o seu candidato na última hora, às vezes até pegam um papel no chão para votar. Então é muito importante que as pessoas votem com consciência, conheçam o histórico daquela pessoa que está votando, conheçam o que esse candidato já fez e quais são as propostas dele, do que ele quer fazer. Então eu acho que a gente viveu um momento muito difícil da nossa democracia, que era um movimento antipolítico, e agora a gente vive um momento de resgate, desse valor, que é a política, mudar muito a vida das pessoas, que pode fazer muita diferença na construção de uma sociedade melhor, né? Certo, Daniel. E como fazer de fato para entender, para fazer a população entender que o voto no legislativo é tão importante quanto para o executivo? Porque nessas eleições, como de agora, 2018, 2014, a gente vê muitas pessoas falando sobre o voto para governador e para presidente, e acabam deixando o legislativo um pouco de lado. Então, como fazer, né, para a população entender que esse voto no legislativo também é tão importante quanto no executivo? É isso. Primeiro, é muito importante as pessoas saberem o que faz um deputado federal, né? Como um deputado federal pode influenciar na vida das pessoas. Como um deputado federal, na hora de escolher para onde vai os nossos impostos, na hora de votar o orçamento da União, ele define muito das prioridades políticas do país. Então, muito importante que as pessoas tenham consciência de que o deputado federal tem uma capacidade de influenciar no governo, influenciar no nosso dia a dia imensa. Então, na hora que você está votando para um deputado federal, as pessoas precisam saber que é um voto muito importante, que é um voto que vai fazer muita diferença na vida daquela pessoa. E é o primeiro voto esse ano na UNA, né? Então, espero que as pessoas apertem muito 5588, votem Daniel Sorães e conheçam a minha história, que de fato apoiem tudo que eu tenho feito ao longo de anos para que a gente possa ter um sistema de saúde melhor
na cidade do Rio de Janeiro, no nosso estado e no nosso país, né? Certo, Daniel. A gente já vai entrar nesse assunto da questão das suas pautas, para você deixar bem claro, né, quais são os seus propostas de fato. Mas antes, queria que você explicasse qual, na sua opinião, deve ser a posição de um deputado no cenário político, tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil. A gente vê muito, né, essa questão da polarização, principalmente nessas eleições, dois candidatos liderando, né, as pesquisas. Então, muito se fala nessa questão da polarização. Então, na sua opinião, qual deve ser a posição de um deputado nesse cenário político atual? Eu costumo falar que é muito importante a gente tomar baseadas em evidência científica e baseadas no que de fato vai fazer diferença das pessoas. Eu fiz isso na condição da pandemia, né? Quem me acompanhou na condição da pandemia deve ter acompanhado que eu fiz de tudo para evitar qualquer tipo de interferência ideológica, sempre com o objetivo de conduzir o sistema de saúde com as evidências de o que era melhor para a população. Em alguns momentos em que uma certa ala defendia a radicalização das escolas fechadas, algumas escolas ficaram fechadas muito mais tempo do que o necessário, eu sempre colocava que a posição científica não era essa, sem levar para uma polarização político-ideológica. Do mesmo jeito que alguns falavam, é um momento, não se deve usar máscara ou não se deve realizar qualquer tipo de medida restritiva, eu sempre tentava explicar que nesse momento a máscara era necessária, que algumas restrições eram muito necessárias, porque tinha evidência científica que suportava isso. Então, é muito importante que a gente deixe um pouco essas questões que não são relevantes para o dia a dia da vida da população e que a gente foque numa posição mais conciliadora, mas que, de fato, possa priorizar o que mais interessa para a população, que, no meu caso, que na minha pauta, é a construção de um SUS, de um sistema de saúde mais forte e de qualidade para todo mundo. E justamente entrando nesse quesito agora, Daniel, você, como já falamos aqui, né, está bem explícito, você é muito ligado à questão da saúde pública, né? Você é médico, doutor em saúde pública, pesquisador da Fiocruz. Então, como você pretende tratar de fato sobre esses temas, caso você seja eleito? Quais são as suas principais propostas? Se você puder citar algumas delas aqui. Rafael, primeira coisa, o principal objetivo de eu querer ser eleito é para que o SUS seja uma prioridade orçamentária, para que na hora de definir as prioridades do Brasil, não se esqueça do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde perdeu 20% de orçamento do ano de 2021 para 2022. É 40 bilhões de reais a menos. Se a gente já tem um sistema de saúde que sofre muito hoje, que é muito difícil ser atendido, com 20% a menos, isso vai piorar ainda mais. Então essa é a minha principal pauta. Depois a gente pode implementar leis, regras que permitam que o sistema de saúde avance e avance com mais qualidade. Que os planos de saúde, quando venderem um plano de saúde, aquela pessoa de fato consiga ter acesso, para que o executivo, quando estiver fazendo alguma decisão, a gente possa ter deputados com independência para investigar, para analisar, para corrigir rumos que possam não ser os mais adequados para a população. Então, minha principal pauta mesmo é a construção de um sistema melhor para todos, né? Certo, Daniel. Se você quiser falar um pouquinho sobre como surgiu lá no início, né, a questão da construção das clínicas da família, explicar para a população que está assistindo a gente, né, para o povo carioca, fluminense, enfim, quem estiver assistindo essa entrevista, como que surgiu de fato esse programa, saindo dos postinhos até a construção das clínicas lá ainda na primeira gestão do Eduardo Paes? Rafael, as clínicas elas funcionavam em postos alugados, em casas alugadas, espaços improvisados. O Programa Saúde da Família foi criado pelo Ministério da Saúde em 94, mas o Rio de Janeiro só começou uma expansão real para o Saúde da Família muito tempo depois. Então, só a partir de 2009 que a gente começou uma expansão grande. Então, quando
eu trabalhava na Fiocruz, eu fiz uma dissertação de mestrado criticando o sistema de saúde do Rio de Janeiro. A partir dessa crítica, o ministro Temporão, o secretário nacional de vigilância, Gerson Pena, me apresentaram para o prefeito Eduardo Paes e eu fui fazer parte do governo, deixei a Fiocruz com a missão de criar um programa que se chamava Saúde Presente, que era um programa que criava as clínicas de família, que criava o programa Academia Carioca, que organizava a rede de atenção à saúde, também criava o programa Cegonha Carioca, que foi um programa muito importante. Então, as clínicas de família, elas simbolizaram o crescimento da atenção básica na cidade do Rio, que saiu de uma cobertura de 300 mil pessoas para uma cobertura de 4 milhões e 500 mil pessoas na cidade do Rio. Então, isso garantiu muito pré-natal, consulta de hipertensão, de diabetes, a saúde mais básica para a maioria da população carioca. Então, foi assim que a gente criou as clínicas. Hoje, o Rio de Janeiro tem 126 clínicas de família e tem um projeto já para a construção de mais 40 clínicas de família para aumentar essa cobertura e lutar por essa ampliação. Daniel, a sua atuação, né, especificamente falando como secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro durante a pandemia, foi uma atuação muito elogiada, né? O Rio de Janeiro em busca sempre de mais doses de vacina, sempre de medidas restritivas que por vezes sofriam críticas, mas também tinham grandes elogios, né? Então a gente queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa questão do enfrentamento à Covid, né? Digamos assim, no auge, no momento crítico da pandemia no Rio de Janeiro, e como que você enxerga a questão da Covid-19 atualmente, como que está essa situação, você como médico, especialista no assunto, e também a questão mais recente da varíola dos macacos. Eu espero e tenho certeza que a população vai continuar se protegendo, vai continuar se cuidando, para que a Covid-19 não volte a ser um problema grave de saúde pública, como já foi. A varíola dos macacos preocupa muito, é uma doença que também é imunoprevenível, então é muito importante que o Ministério da Saúde se organize o quanto antes para produzir vacina da varíola no Brasil e proteger a nossa população. A varíola foi uma das doenças que mais matou gente no mundo, e a varíola dos macacos pode ser um problema de saúde pública muito grave. Hoje o Brasil já tem mais de 4.500 casos de varíola dos macacos, então é uma situação muito, muito preocupante. E essa doença se dissemina muito rápido em território nacional. Então são dois problemas de saúde pública que merecem muita atenção do governo. E um governo que tem uma boa vigilância epidemiológica faz muita diferença na vida das pessoas, né? Eu conduzi muitas epidemias na história da cidade do Rio de Janeiro e considero que é muito importante que a gente valorize sempre opções que valorizem a ciência. É muito importante que a gente seja muito, muito, muito atento e não politizar casos de saúde pública e problemas de saúde pública, para que a gente, de fato, possa priorizar aquilo que faça sentido aí para a nossa população. Certo, Daniel. A gente está chegando na reta final da entrevista. Queria deixar esse espaço aberto agora para você fazer suas considerações finais e também para resumir assim, o que o eleitor pode esperar do seu trabalho caso você seja eleito deputado federal. Fica à vontade. Rafael, muitas vezes as pessoas votam em vários temas diferentes, mas elas esquecem que a saúde pública é um tema muito importante. Na hora que você escolhe um representante, você precisa olhar o que de fato é e de fato qual a sua decisão nas prioridades políticas. Então eu estou aqui pedindo o voto de todo mundo, o apoio de todo mundo, para que a gente possa ter um deputado federal que defenda a construção de um sistema de saúde melhor, que esteja focado no seu usuário do sistema, na saúde daquelas pessoas que pagam impostos e que merecem ter um sistema de saúde de mais qualidade. Essa a expectativa, é isso que eu fiz a minha vida toda e é isso que eu quero continuar fazendo na Câmara Federal em Brasília. Então, preciso muito do voto, do apoio de cada uma das pessoas que estão me ouvindo aqui
para que a gente possa colocar o SUS como uma prioridade, para que a gente possa ter um sistema de saúde melhor para todos. Beleza, Daniel. Muito obrigado por esse bate-papo aqui, essa entrevista, né, para conhecer um pouco melhor. A gente já conhecia o Daniel Sorães, secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, e agora conhecendo melhor o candidato a deputado federal, Daniel Sorães. Então, muito obrigado. E lembrando a você que está assistindo a gente, que o Diário do Rio está fazendo essa série de entrevistas com vários candidatos a deputado federal, deputado estadual, senadores. Acompanhem tudo nas nossas redes sociais. Obrigado, Daniel. Até mais. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, Diário do Rio. Abraço.